Amada congregação do Senhor Jesus, nós abriremos a Escritura no livro de Josué, capítulo 16, cumprindo assim aquilo que combinamos com a igreja da exposição aos domingos à noite desse livro. Josué, capítulo 16, e nós pedimos à congregação que, assentada como está, façamos a leitura de forma alternada de todo o capítulo, os 10 versos, que dizem assim: O território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. E desce rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete, até ao limite de Bet-Horon, debaixo de e até Gezer, terminando no mar. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias no oriente, Atarote e Adar, até Bet-Horon de cima. Desce desde Janoa a Atarote e Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com as suas aldeias. Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta, o Teu servo é um incompetente, a Tua igreja é de dura cerviz, língua grande, e nós precisamos, ó Deus, do Teu Santo Espírito vindo sobre nós. Senhor Deus, mata o pregador, mata os pastores dessa igreja, se nós não formos viver aquilo que estamos pregando. Nos dá uma vida santa, justa e verdadeira diante dos Teus pés, ou nos tira a vida. O nosso compromisso não é com ninguém, o nosso compromisso é com o Senhor. Então, ó Deus, numa seriedade de alma com o Senhor, nós queremos que o texto bíblico nos fale ao coração e que nós possamos voltar para casa hoje, guardados e protegidos pelo Senhor, mas também com uma lição a ser colocada em prática. Que nós não tenhamos vindo à Tua casa para brincar, mas para sermos instruídos e sermos transformados, para sermos, ó Deus, aqueles que de fato vivem a Tua palavra, porque é melhor ser morto pelo Senhor do que brincar de ser crente. Então, que assim seja, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema desse sermão, limites. Desde o Éden, Deus colocou limites. Deus disse para Adão: você pode mexer em tudo aqui, mas o limite é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vivemos algumas décadas com a psicologia dizendo o seguinte: deixe os meninos, não imponham limites. E criaram-se monstros que chegaram em cinemas e metralharam as pessoas simplesmente porque quiseram fazer isso. Ainda estamos vivendo pessoas que, não delimitadas no seu ego e não no seu superego, estão entrando em escolas e atirando em todo mundo, porque essas pessoas não aprenderam a ter limites. E, irmãos, nós estamos na casa de Deus, e a casa de Deus nos impõe limites. E o limite da nossa liturgia hoje foi que a alma que pecar, esta morrerá. O último ponto da liturgia foi graças
porque não cremos na maldição hereditária herética. Isso tem sido pregado dos púlpitos de muita igreja, e isso é uma mentira deslavada. Porque se você, por acaso, vai pregar que o pai leva a culpa do filho e o filho leva a culpa do pai, você não resolve nem a sua. Desista de ser crente e vai embora. Mas existe um Deus que limitou. Você comparecerá diante do trono da graça para prestar contas por aquilo que você fez por meio do seu corpo. É você sozinho com Deus. Nem a esposa vai com você, ninguém vai com você. É você sozinho. Então, limites, irmãos. A nossa fé reformada, ela vai dizer o seguinte: norma credenta et agenda. Aquilo que eu creio, eu faço. Uma das coisas mais horríveis é um testemunho incoerente. É alguém que de fato prega o que não vive. A coisa mais horrível é incoerência. Do púlpito eu falo uma coisa e a minha vida é outra. E isso vale para dentro de casa. Irmãos, obedecer é um marco, portanto. Obedecer é um marco. E a cerca, né? Pode ir até ali é meu. Então, os limites que cada um tem. Essa perícope de Josué 16 é a descrição da demarcação dos limites das terras dos filhos de José, depois de Efraim. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz que, embora José fosse um dos filhos mais novos de Jacó, no entanto, ele foi o filho da amada Raquel, o filho mais velho. E, de fato, José foi o mais amado de Jacó. A história não deixa dúvidas com relação a isso. E, irmãos, a porção de terra sorteada ficava no coração da terra de Canaã. Ela se estendia desde o Jordão até o mar Mediterrâneo, tal forma que abrangia toda a extensão de Canaã de um lado para o outro. Então, honrado foi José, que, pela sua instrumentalidade, a nação inteira foi preservada no Egito. A família foi preservada. E agora Deus os coloca no meio da terra prometida. Sem dúvida, a fertilidade do solo respondia às bênçãos, tanto de Jacó quanto de Moisés. E nos versos 16, de 1 a 4, então, o território de José era 2 vezes maior, visto que foi dado aos seus filhos Manassés e Efraim, os quais receberam heranças que se estendiam por boa parte da região central da terra prometida. Era algo extraordinário esse pedaço de terra. Portanto, esses tantos quilômetros de terra quadrada, ainda assim não se apresentou às cidades que estavam dentro daquela terra. E o grande conselho dos príncipes também não fez menção de por que registrar. Todos receberam terras, cidades e os limites. Claro, meu irmão, você conhece os seus limites. Você sabe até onde você pode e deve ir. Quando chega na linha fronteiriça, você tem parado ou extrapolado? Mais uma pergunta eu gostaria que descesse ao profundo do seu coração. É certo mesmo ir até o limite? É certo mesmo você ir até o limite? Limites, irmãos. A herança dos filhos de José, os versos de 5 a 9. Agora, território de Efraim. A descrição é da terra do norte do território de Judá, do rio Jordão até o mar Mediterrâneo. Nesses versos, são registradas as divisas das terras de Efraim, dividida ao sul de Benjamim e Dan, que ficam entre ela e Judá. Mas, irmãos, o que isso tem a ver com a igreja do século 21? Até porque, irmãos, para nós não há como precisar as fronteiras de Efraim. Hoje, não existem marcos mais para isso aqui, para delimitação geográfica. Então, todos aqueles que ficam buscando em Israel, nação, sentido geográfico para as promessas de Deus, bom,
Irmãos, leiam-se. Havia cidades separadas para os filhos de Efraim no meio da herança dos filhos de Manassés. Pelo que tudo indica, então, Manassés não precisava delas e Efraim precisava. Então, era comum que entre esses dois irmãos não houvesse briga. De cedo uma cidade aqui fica com outra ali. E é bom lembrar que Manassés tinha 52 mil pessoas e Efraim 32 mil pessoas nas planícies de Moabe. Mas atenção, irmãos, o enigma desse texto, porque esse texto é árido demais. Eu estou começando a entender por que as pessoas correm de pregar em Josué. Porque Josué, capítulo 14, 15, 16 e 17, 14 é o de Caleb, né? Uma bênção. Mas isso aqui é árido demais, irmãos. E no final do texto tem aquilo que vai falar ao nosso coração. Um estigma é colocado sobre os efraimitas pelo fato de não terem expulsado os cananeus de Gezer. O verso de número 10. Que por negligência ou covardia, quer por falta de fé na promessa de Deus. Então, embora eles tivessem esperança de cumprir a lei, tornando aqueles tributários, contudo, como pensa João Calvino comentando o texto, eles não poderiam ter aproveitado do trabalho desse povo. É mais ou menos o seguinte: olha, eu vou tolerá-los aqui dentro e estou cumprindo assim a lei de Deus. Não, irmãos, é a primeira vez que é registrado que a lei de Deus foi desrespeitada na terra prometida. É a primeira vez. Tanto é que Calvino afirma: não podemos descansar nas promessas de Deus sem obedecer os seus mandamentos. Então, não acredite que promessa te serve se você não quer obedecer a Deus. Vou repetir desse púlpito, meu irmão. Não acredite que você tem direito a promessa nenhuma se você não quer obedecer os mandamentos de Deus. Muitos lugares famosos, aqui, né, irmãos? Nós temos Ramá, a cidade de Samuel, chamada de Arimateia, no Novo Testamento. Sabe aquele senhor que tomou o corpo do Senhor Jesus? Né? José de Arimateia, está lá. Siló, onde o tabernáculo foi inicialmente montado. Tirza, a cidade real de Jeroboão. Samaria, construída por Orim, depois da distribuição por fogo do palácio real de Tirza, ficava nessa tribo. Então, irmãos, não muito longe estava Siquém, as montanhas de Ebal, Gerizim, Sicar. Nós lemos muito a respeito dessas coisas, mas nós temos que aplicar isso aqui agora ao nosso coração. Verso 16:10. Vamos ler juntos o verso 16:10. Não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer, assim habitavam eles no meio dos efraimitas até ao dia de hoje, porém sujeitos a... Então o autor, ele escreveu assim: Efraim não expulsou os cananeus da sua região. Efraim não expulsou os cananeus da sua região. Por que o autor bíblico escreveu isso aqui? Porque foi a primeira vez então que os idólatras lhes foi permitido ficar dentro da terra. Parece que o estar lá atrelado a uma tentativa, eles estão aqui, mas estão trabalhos forçados. Parece que isso o autor tentou justificar a situação. Contudo, irmãos, nem trabalho forçado resolve desobediência. Justifica, irmãos? Algo justifica você não obedecer a Deus? Quando Saul vai tomar Agag, ele ouve de Samuel, depois de ter preservado o rei e os animais gordinhos, ele ouve o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria,
e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Existe uma dúvida, irmãos, então, por favor, no meio do povo dito evangélico dessa igreja? Porque eu não estou perguntando lá de fora, irmãos, é uma vergonha você se dizer evangélico. Você já está passando por isso na rua? Eu sou evangélico, a pessoa chega a torcer o nariz para você. Porque as pessoas não têm compromisso nenhum com a Escritura, com obedecer os deveres morais do ser cristão. A ordem de Deus foi essa aqui, irmãos, Deuteronômio 20:16. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus? Amada congregação do Senhor Jesus, há dúvida que Deus mandou destruir tudo e todos para haver santificação e separação? Não tem dúvida, né, irmãos? Então tá bom. Irmãos, vocês percebem por que nós não participamos de evento ecumenista? Nós não participamos porque não existe qualquer comunhão de luz e trevas. Vocês percebem por que Deus não quer namoro e casamento misto, irmãos? Porque 99% pula para o lado de lá. A vida de Salomão é assim, irmãos. Vocês percebem por que nós não vamos evangelizar em carnaval? Tudo bem. Irmãos, o catecismo diz o que é pecado. Dona Elza sabe. Pecado é toda transgressão da lei de Deus. E toda transgressão da lei de Deus tem consequências. Sim. Não há acordo, irmãos. Pode passar o tempo que for, pode tentar justificar como for, pecado é pecado e não trará coisas boas. Não tem jeito, irmãos. Cristo é o Salvador e Ele tem que ser Senhor. Está sendo pregado um evangelho mentiroso? Se aceita Jesus como seu Salvador? Isso é mentira, irmãos. Você se submete a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Esse é o evangelho verdadeiro. Porque se Cristo não for Senhor da sua vida, Ele não vai ser Salvador da sua vida. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aí, irmãos? Ele não salvará ninguém que ele não tenha senhorio da vida. Abraham Kuyper vai dizer assim: um oficial que deseje outra coisa além de obedecer ao seu rei é indigno do seu ofício. Irmãos, nós chegamos no ponto central da pregação. Está aqui. O limite mais importante nesse texto não foram as fronteiras terrestres, e sim a obediência. Foi por causa da desobediência que as fronteiras terrestres deixaram de existir. A questão aqui não é pedaço de terra, a questão aqui é obediência do povo. Então, por favor, irmãos, a aplicação do texto ao seu coração é mais do que preocupação com o tamanho da casa, da quantidade de área do seu quintal, preocupe-se se a sua casa é obediente ao Senhor. Irmãos, na oração que fiz pelas meninas, as nossas meninas, o Senhor coloca no caminho delas um homem que há de ser um servo fiel do Senhor, para que elas tenham um lar digno, irmãos, um lar não delimitado por paredes, mas um lar na obediência do Senhor Deus. Não tenho como não lembrar da nossa irmã Ana. Se quiserdes me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Mas se não quiserdes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se o Senhor não edificar a casa, trabalhem os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde. Aos seus amados, Deus os dá enquanto dormem. E os amados do Senhor Jesus são aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Pastor, o que é que eu faço? Uma palavra: obedeça. Algumas pessoas olham para a vida da gente e dizem assim: puxa vida, prosperou, né? Salmo do homem primeiro. Só isso, irmãos. Só isso. O homem do Salmo primeiro, tudo quanto ele faz é bem sucedido. Qual é o segredo desse homem? Ele medita nas Escrituras de dia e de noite, para cumprir, para ser homem e obedecer aquilo que está escrito. Estamos vivendo um tempo de divisor de águas, irmãos. Estamos vivendo um tempo onde Deus está separando o seu remanescente fiel. E o remanescente fiel é aquele que vai pagar um preço de obediência. 3 frases, irmãos. 3 frases. Devemos evangelizar não porque seja agradável, fácil ou porque podemos ter sucesso, mas porque Cristo nos chamou. Ele é o nosso Senhor. Não temos outra escolha senão obedecer. David Shepherd: a recompensa do pecado é mais pecado, e a recompensa da obediência é o poder para obedecer novamente, tendo a alegria dessa liberdade. Irmãos, eu tenho a liberdade de obedecer a palavra de Deus. Terceira, mas a terceira está pautada em norma credenta et agenda. Aquilo que eu faço é porque eu creio. Então, existe o crente mentiroso que ele não vive aquilo que prega. Mas existe o crente fiel que ele vive o que prega. E Spurgeon vai dizer assim: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedecer a Deus confia nele, aquele que confia em Deus obedece a Deus. Irmãos, é tempo do Senhor reforçar os limites na nossa vida. Senhor, me ajuda a não mais querer, só obedecer. Vamos fazer o seguinte, irmãos: oração madura. Você encosta numa pessoa que é imaturo na fé, o sujeito pede o tempo inteirinho. Encoste numa pessoa madura na fé, e essa pessoa vai dar ações de graças o tempo inteiro e vai pedir pelos outros o tempo inteiro. Está na hora, irmãos, de nós pararmos de: Senhor, me dá. Senhor, me ajuda a te obedecer. Porque se eu te obedecer, irmãos, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o mais necessário será acrescentado. Por favor, você pode abrir comigo Efésios 7:2 ou Provérbios 7:2? Provérbios 7:2. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Aqueles que puderem ficar de pé, Provérbios 7:2. Eu vou ler, irmãos, forma responsiva. A forma responsiva, o liturgista lê e a igreja responde com a leitura do mesmo verso. Isso é leitura responsiva. Leitura alternada é quando o liturgista lê um verso, a congregação lê o seguinte e assim até o final. Então, leitura responsiva, eu vou ler o verso e a igreja lê o mesmo verso. Provérbios 7:2. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como menina dos teus olhos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Senhor, nos ajuda a cumprir aquilo que nós acabamos de ouvir à custa da nossa vida. Tua palavra diz que é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e suicidar no meio do mar do que ser alguém que traz escândalo no meio da tua igreja, um crente, ó Deus, bandido, que prega o que não vive. Então, ó Deus, nós fomos exortados pela tua palavra nessa noite a obedecer
a palavra do Senhor. Deus, os limites da melhor terra, no centro da terra prometida, e colocaram tudo a perder, porque deixaram lá no meio um objeto que os iria levar à prostituição, à perda da santificação. Nos ajuda a colocar para fora, Deus, tudo aquilo que está nos impedindo de verdadeiramente sermos crentes e termos poder nas nossas vidas. Nós oramos com perdão dos nossos pecados e te pedindo que essa palavra não torne para o Senhor vazia.